com isso, o recurso de apelação do Tribunal do Júri me parece sofrer uma modificação essencial. A apelação do Tribunal do Júri ela é limitada a 4 hipóteses. O artigo 593, inciso 3º, estabelece quando há nulidade posterior à pronúncia. Quando a nulidade posterior à pronúncia... Exatamente. Achei aqui no meio de tantas, Olha. é o nosso aluno Rafael, de Divinópolis, que está fazendo a pergunta. Olha, Rafael, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver aqui, eu acho que aqui eu consigo abordar a tua preocupação, meu amigo. Então, o que acontece? A apelação do Tribunal do Júri é por nulidade posterior à pronúncia, por erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, por ser a decisão do juiz de direito diversa da decisão dos jurados, ou por ser o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Sempre houve uma luta para conseguir conciliar esta matéria recursal, a previsão dessa matéria recursal feita pelo Código de Processo Penal, com a regra constitucional que estabelece a soberania dos vereditos pelos jurados, que os jurados são soberanos nos seus vereditos. Então, julgamento de nulidade posterior à pronúncia. Pronto, é matéria de ordem técnica, processual, não diz respeito ao mérito do julgamento pelos jurados. Sem problemas, cabe esse recurso. Erro na aplicação da pena. É ato do juiz de direito, do juiz presidente. Não há problema, não invadiu a soberania dos vereditos. Juiz presidente decidiu em forma contrária à decisão dos jurados. Opa, até reforça a decisão dos jurados, reforça o conteúdo da soberania dos vereditos, também não há problema. A discussão sempre foi julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, porque daí se ingressa no mérito do julgamento. E o que o Supremo Tribunal Federal havia pacificado nessa matéria? Dizia o seguinte, que essa regra do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos como recurso foi recepcionada assim pelo texto constitucional. Porém, ela deveria ser lida com muita cautela, diz o Supremo Tribunal Federal. A lei diz julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Então, não pode o tribunal recursal, o tribunal de apelação, decidir se a decisão dos jurados foi a melhor ou não foi a melhor. Não é isso. Ele vai simplesmente cassar a decisão dos jurados e submeter a pessoa a um novo júri, se aquela decisão dos jurados, olha o que o Supremo diz, não encontrar um único respaldo probatório nos autos. Aí ela será uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Se ela tiver respaldo probatório, ainda que sob a ótica do juiz de direito, seja frágil, seja o pior, mas tem respaldo probatório, a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Até aí, então, estávamos pacificados, embora a grande parte da doutrina relutasse e dissesse que essa decisão do Supremo Tribunal Federal era uma decisão que precisava ser revista. Mas, e se comentava que poderia haver uma revisão dela, havia uma declaração pública até de um ministro do Supremo Tribunal Federal, logo após o Supremo Tribunal Federal ter julgado a progressão dos crimes hediondos, em que o Supremo mudou o entendimento anterior dele, o ministro numa entrevista chegou a dizer que os ministros já conversavam também sobre revisões de outros entendimentos, e um dos entendimentos em que se cogitava a revisão era esse, o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos em conciliação com a soberania dos vereditos. Mas nunca aconteceu esse julgamento. Mas e o que acontece agora? Agora os jurados respondem, o réu deve ser absolvido, sim ou não? E se ele absolve, eu não sei os fundamentos da sua absolvição. É livre convencimento pleno. Mais que isso, uma autorização legislativa para o perdão. Portanto, deixou de ser cabível o recurso pela acusação sob o fundamento de ser o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Ora, como poderá a acusação dizer que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, especificamente com relação a esse terceiro quesito, contra a autoria e materialidade até discutível a matéria. Agora, com relação a esse terceiro quesito, se o jurado, neste quesito, pode absolver de forma livre pelo motivo que ele o desejar, e não há como saber. Como bem se disse, um pode entender pela legítima defesa, outro precisa necessidade. Como é que vai dizer que o julgamento dele foi manifestamente contrário à prova dos autos? Então, o que passou a acontecer? O que houve? Uma revogação lógico-sistemática de parte do conteúdo da letra D do inciso 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal pelo atual modelo de quisitação. Não há como se admitir que possa a acusação questionar de uma decisão absolutória com base no quesito geral se o réu deve ser absolvido ao fundamento que ela foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois essa absolvição é livre. Ah, mas e a condenação poderia ser questionada? Sim, a condenação sim, porque nós temos o princípio do estado de inocência. Então é preciso que haja um mínimo probatório, mas um mínimo já é suficiente, que sirva a quebrar o princípio do estado de inocência. E daí poderá ser questionada. Agora, a acusação recorrer porque o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, porque os jurados, no quesito, os jurados absolvem o acusado, responderam que deve ser absolvido, ela realmente, hoje, diante do atual modelo de quisitação, não encontra suporte lógico. E a jurisprudência, o que tem se manifestado? A jurisprudência tem fugido do debate.
denúncia. A jurisprudência tem fugido do debate. A jurisprudência tem todas as ações que têm questionado isso, dito o seguinte: o Supremo já pacificou matéria, até já posição, que esse recurso foi recepcionado pela Constituição, que ele não é inconstitucional, mas ninguém está dizendo mais isso. As pessoas estão questionando hoje a aplicação dessa possibilidade recursal pela acusação em face da modificação no sistema de quesitação. Ninguém mais está discutindo a constitucionalidade em face da soberania dos vereditos. E, infelizmente, a jurisprudência tem fugido desse debate, que é um debate absolutamente importante, que me parece, na minha ótica, de uma visão incontrastável. Não há mais como haver esse recurso pela acusação. Aí, nesse sentido, o Rafael, que nos pergunta aqui até de um caso concreto dele, em que há exatamente esse recurso pelo Ministério Público, Rafael, preliminar de não conhecimento do recurso, justamente pela sua revogação lógico-sistemática. Esse recurso para acusação passou, com relação a esse quesito, a ser incompatível com o modelo de cogitação que estabelece o livre convicção plena. E não há como saber a razão da absolvição. Tudo bem? Muito bem. Então, os jurados, como eu dizia, votam esses quesitos, votam as qualificadoras, devem votar privilegiantes presentes, e o juiz fixa a pena. Se costuma dizer que na sala de votações, terminados os debates, então são lidos em plenário os quesitos, e daí todos vão para a sala de votações. E nessa sala de votações não deve se falar, as partes não podem falar. E daí, muitas vezes, se faz uma interpretação radical e chita disso. Não, as partes não podem falar, então não pode falar. Não é bem assim o que acontece. Como regra, estando tudo correndo de forma regular, os debates já encerraram, então as partes não vão debater dentro da sala de votações. Agora, se houver uma irregularidade, a parte tem que impugnar, inclusive na sala de votações, e fazer constar em ata, seja a acusação ou seja a defesa. Então as partes não devem falar no sentido de debater ali na sala de votações, que os debates já encerraram. Agora, havendo uma irregularidade, claro, tinha um advogado lá do Paraná, o Hélio Nares, saudoso, que dizia assim: no júri, bom cabrito grita na hora certa, porque senão preclui. E é isso. Então, aconteceu ali a situação irregular, tem que fazer e constar em ata ali aquela situação irregular à vida. Não podemos encerrar essa aula, ou essa nossa conversa sobre garantismo e tribunal do júri, sem falar do protesto por novo júri. Que este realmente é uma situação que merece uma cautela especial. O que é o protesto por novo júri? O protesto por novo júri surgiu no Código de Processo Penal brasileiro por herança das ordenações do rei. Qual que era a ideia do protesto por novo júri? Nós tínhamos a possibilidade, no passado, de pena de morte e de galés perpétuas. Se costumava dizer que as galés perpétuas eram pior que a morte, porque era condenar à morte, mas com sofrimento, porque a pessoa acabaria morrendo, porém após ficar lá remando por meses e tal. Então, que eram penas que se atribuíam o caráter de irreversíveis. Havia uma irreversibilidade nessas penas. Então, aí se criou o mecanismo do protesto por novo júri, dizendo-se o seguinte: ora, se o juiz condena uma pena de natureza irreversível, até para uma segurança social, é interessante que essa pessoa seja submetida a um segundo julgamento para ser confirmada essa decisão. E daí se criou o recurso de protesto por novo júri como um recurso que a parte vinha e formulava, sendo condenada à pena máxima do sistema, perpétua, galés perpétuas ou morte, então ao próprio juiz de primeiro grau, juiz presidente do tribunal do júri, tanto que a doutrina dizia assim que ele tinha natureza de embargos, porque ele era formulado ao próprio juiz presidente do tribunal do júri, e recurso exclusivo da defesa, que poderia ser utilizado uma única vez, e então a pessoa era automaticamente submetida a um segundo julgamento. Na verdade, já saía do primeiro com a data do segundo agendada. Era submetida a um segundo julgamento. O que acontece? A doutrina combatia o protesto por novo júri, vamos ser sinceros, mas o pensamento também ele evolui e tem que ser conciliado ao seu momento. E a doutrina dizia o seguinte: olha, o protesto por novo júri ele se tornou desnecessário, porque hoje nós não temos mais penas irreversíveis. Ainda que a pessoa seja condenada a uma pena alta, e como que se implementava o protesto do júri? A pena máxima do sistema era 20 anos, a pena do homicídio. Então, acima de 20 anos, se utilizava do protesto por novo júri. Não é por acaso que vocês começaram a ver tantas sentenças de 30 anos, 40 anos. Isso foi estimulado pelo fim do protesto por novo júri.
Porque antes ele servia até como um elemento de contenção do juiz. E é importante compreender isso. Ele servia até como um elemento de contenção do juiz, porque o juiz sabia, puxa, se eu der apenas acima de 20 anos, eu tenho que submeter a protesto por novo. Então dava 19, dava 18, não subia, salvo casos extremos, excepcionais, aumentava esse limite. Hoje, o pessoal tem sido pesado na caneta, com o fim do protesto por novo júri. Então, mas a doutrina dizia, olha, mas pode-se atacar um erro na fixação da pena, há sempre a revisão criminal, a pessoa mesmo estando cumprido pena, então não há a irreversibilidade, não há razão para o protesto por novo júri persistir no nosso sistema. E a lei 11.689 de 2008 veio e revogou expressamente o protesto por novo júri. Revogou expressamente o protesto por novo júri. Primeiro debate que se estabeleceu. No começo, esse debate pareceu um debate até sem tanta consistência, e ele foi ganhando corpo, e aderiram a este posicionamento juristas da maior respeitabilidade, entre os quais cito o Fernando da Costa Tourinho Filho, hoje, que sustenta em vários artigos, inclusive em parecer em processos aí de repercussão, esse posicionamento, entre outros juristas de repercussão, no sentido de que, para os casos em que o fato aconteceu antes da reforma produzida pela Lei 11.689 de 2008, tem que permanecer existindo o protesto por novo júri. É debate, tá, gente? Por quê? Sustentando que o protesto por novo júri, ele não era só de natureza processual. Mas, embora fosse um recurso, o seu conteúdo é híbrido. Processual e material. Conteúdo híbrido. Da onde decorreria este conteúdo híbrido? Mas ele é um recurso. Então, no aspecto de ser recurso, processual. Porém, ele é um recurso sui generis. Por quê? Fixada uma pena acima de 20 anos, esta pena não era exequível. Essa pena não era exequível. Essa pena só seria exequível se esta condenação e esta pena fossem confirmadas em um segundo júri. Então ele atuava como um limitador do ius puniendi. Pois esse ius puniendi não poderia se exercitar sem que antes se tivesse operacionalizado o protesto por novo júri e houvesse um segundo julgamento. Ora, se ele atuava como um limitador do ius puniendi, nós estamos falando de conteúdo material. Material. E aí que uma corrente fortíssima da doutrina foi se formando e ganhando corpo para sustentar que, efetivamente, o protesto por novo júri tem natureza híbrida e, como natureza híbrida, portanto, tendo em vista parte do seu conteúdo ser material, ele deve necessariamente permanecer aplicável aos fatos ocorridos antes da Lei 11.689 de 2008. Claro, porque a Constituição Federal apregoa a não retroação da lei de conteúdo penal mais grave. Ora, e se eu entendo que realmente há um conteúdo limitativo do ius puniendi, eu estou dizendo que ela tem conteúdo material e que a revogação torna a legislação, portanto, sob esse aspecto mais grave, mas não sob um aspecto processual de não ter mais um recurso, mas de ter limitado o ius puniendi. O Tourinho Filho, que referi, ele agrega um segundo argumento a isso. É que ele trabalha com o duplo grau de jurisdição como sendo o duplo grau de jurisdição, a garantia do duplo grau de jurisdição, uma garantia essencial do cidadão. Então, como uma garantia fundamental. E, portanto, o corte do protesto por novo júri agrediu diretamente uma garantia fundamental. Ah, mas ainda tem apelação. Sim, mas essa garantia foi limitada. Houve um ataque direto a essa garantia fundamental. E, portanto, não poderia o efeito de um corte a uma garantia fundamental produzir efeitos retroativos. Ele agrega esse segundo argumento. Ok?
em que pé está isso na jurisprudência? Nós tivemos uma única apreciação pelo STJ, num caso em que foi relatora a ministra Laurita Vaz, e que ela não entrou no mérito da discussão. Ela simplesmente disse assim, o protesto por novo júri é um recurso, como recurso ele aplica-se a regra processual, portanto a revogação tem eficácia imediata. Dessa decisão do STJ foi impetrado um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal e foi concedida liminar suspendendo a aplicação da pena até o julgamento do mérito do habeas corpus, o que pode sinalizar que o debate vai ser mais profundo no STF. Tá? Então, repito, houve a decisão da ministra Laurita Vaz dizendo, olha, sem entrar nessa minúcia de discussão, dizendo simplesmente, o protesto por novo júri é um recurso, a aplicação dele é processual, portanto, aplicação imediata. Houve um recurso, houve a impetração de um habeas corpus substitutivo para o STF, em que foi deferida a liminar, suspendendo a aplicação da pena até o julgamento do mérito do HC, o que indica, pelo menos por parte do relator, cautela no sentido de que a matéria será apreciada com maior exaustão para efetivamente definir se nós estamos diante de um conteúdo de natureza penal ou processual penal. A isso, gostaria de agregar um segundo aspecto, porque para mim parece que a matéria é ainda mais profunda. A matéria é mais profunda no sentido de que a Constituição Federal, em 1988, estabeleceu que no Tribunal do Júri deve existir plenitude de defesa. Ao estabelecer em 1988 a plenitude de defesa, o que a Constituição Federal fez? Estabeleceu aquele desequilíbrio processual que nós já falávamos, estabeleceu uma priorização da defesa que nós já falávamos, mas ela não estabeleceu a plenitude de defesa como um elemento jogado, solto dentro da Constituição Federal. É preciso, como se preocuparam os constitucionalistas ingleses e franceses, que haja conteúdo à plenitude de defesa. Pode a Constituição dizer assim, a defesa deve ser plena, mas não haver mecanismos para que a defesa seja executada, essa defesa não será plena. A Constituição diz que a defesa deve ser plena, mas não há mecanismos para exercício da defesa, a defesa não terá como ser plena. Então é preciso que hajam mecanismos para que a defesa seja executada e possa se considerar plena, portanto. Muito bem. O protesto por novo júri estava presente na legislação quando da edição da Constituição de 88. Portanto, me parece, ele se agrega como um dos elementos que conferem conteúdo à plenitude de defesa, por ser um recurso exclusivo da defesa, que tinha uma incidência praticamente, podemos dizer, obrigatória nas hipóteses de condenação a pena superior a 20 anos, que, portanto, se tratava de uma clássica manifestação da plenitude de defesa. O que entendo é que, se desejasse o legislador revogar o protesto por novo júri, teria que ter feito antes de 1988. Após de 1988, essa retirada do protesto por novo júri se tornou impossibilitada. Por quê? Porque retirar o protesto por novo júri é o mesmo que diminuir a garantia de plenitude de defesa. Provocar aquilo que o ministro Gilmar Mendes tanto trabalha, citando a doutrina alemã do Hess, o esvaziamento da garantia. Então, todo e qualquer mecanismo de defesa, me parece, previsto quando da edição da Constituição de 1988, no que diz respeito ao júri, não pode ser suprimido. Porque a supressão de qualquer mecanismo da defesa previsto na legislação quando da edição da Constituição de 88 representa esvaziamento da garantia constitucional. Então vai se fazendo a garantia constitucional existir como proclamação, mas ficar vazia em seu conteúdo. Ora, o legislador agora revoga o protesto por novo júri. Depois diz que não cabe apelação pela defesa das decisões do júri. Aí diz que, sei lá, que o interrogatório é ato obrigatório. Aí diz que a defesa não pode arrolar testemunho. O que está fazendo? Está esvaziando o conteúdo de plenitude de defesa. Então, me parece que, efetivamente, desde 1988, nada no que refere ao tribunal do júri que sejam exercício de defesa possa ser retirado. A vontade do legislador infraconstitucional não pode revogar nada que seja exercício de defesa. Então aqui nós temos a questão do protesto por novo júri submetidos a dois âmbitos de análise. Um âmbito de análise que vai dizer que a própria revogação carece de base constitucional. A própria revogação é inconstitucional. Há essa arguição perante o Supremo Tribunal Federal? Já chegou. Já chegou. Essa arguição perante o Supremo Tribunal Federal, também num caso aqui emblemático de São Paulo. Tá?
essa revogação é inconstitucional. Por quê? Porque justamente representaria este esvaziamento do conteúdo da plenitude de defesa. E um segundo aspecto de análise que vai dizer o seguinte: mas ainda que a revogação fosse possível, que eu, enfim, ou seja, um entendimento diferente deste aqui, ainda que a revogação fosse possível, teria que se respeitar a incidência do protesto por novo júri aos fatos acontecidos antes da edição da lei em 2008. Por quê? Porque embora ele seja um recurso, o seu conteúdo intrínseco é híbrido, na medida em que ele limitava o poder punitivo. E daí, como limitador do poder punitivo, estamos diante de conteúdo de direito material, portanto, não pode a revogação ter efeitos retroativos, porque seria a revogação da lei de conteúdo penal mais grave. Então, este é o embate que nós temos hoje com relação ao protesto por novo júri. Ele começou muito discreto, no primeiro grande julgamento que se realizou após a edição da lei, que foi o caso Nardoni, e justamente foi crescendo, a doutrina especializada foi encampando. Hoje eu arrisco dizer que quase 100% da doutrina especializada na matéria defende essa posição. A doutrina foi encampando, e é este caso justamente que me parece que vai resolver também essa matéria. O primeiro a chegar ao Supremo Tribunal Federal e que vai resolver a matéria. Espero que, na verdade, o aspecto de mérito do caso, que é um caso chocante, de alto impacto social, não seja um aspecto subjacente para decisão, a decisão técnica do Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que será esse caso que suscitará. Ok? Bom, professora Alice, acho que temos tantas atividades aqui. Bom, mas com isso, Aninha, põe para nós, por favor, a atividade de autoavaliação número 1, que daí o professor Adel acabou com toda essa sua fala, mencionando exatamente a nossa atividade de autoavaliação. O que funciona, principalmente o pessoal que está chegando agora, que está na nossa quinta aula, como é que funciona essa atividade de autoavaliação? A ideia é um momento de reflexão do próprio aluno. A partir da leitura dos textos, desenvolvimento do seu raciocínio, você pensa a respeito daquilo que foi colocado ali para discussão, para reflexão. E aí depois você faz um cotejamento entre o que você pensa e o que o professor que está aqui colocando, que está em sala de aula, pensa. O que não significa que o professor está certo, que você está errado. Não necessariamente. Porque aqui o que importa, e essa discussão toda leva a essa conclusão, professor Adel, o que interessa é a argumentação jurídica e uma argumentação jurídica lógica. E aí, com isso, está todo mundo resolvido. E aqui a gente preza exatamente por essa pluralidade de pensamentos, que é uma ideia que o professor Adel também colocou bem no início da sua fala. Bom, então, o fim do protesto, põe para nós ali na tela, por favor. Agora, é a questão seguinte: o fim do protesto por novo júri tem algum fundamento fático relevante? Ou seja, será que a gente consegue entender por que houve a necessidade desta alteração, não obstante a nossa Constituição falar da amplitude de defesa? Então, o que motivou, e volto a dizer, a própria grande parte da doutrina que hoje diz que não poderia ter havido a revogação, defendia essa revogação. Porque é isso, se visualizava sob um ângulo de visão, e quando houve a revogação passou a haver uma discussão maior, se ampliou a visão. Vejam que o quanto o caso concreto pode influenciar aquilo que nós falávamos do júri. Foi um caso concreto que fez a doutrina, mas pera lá, isso que o cara está falando, o cara não é louco não, advogado, o que ele está falando. E daí que a doutrina foi se apercebendo, dizia o seguinte, que havia uma não necessidade, porque como nós não trabalhávamos mais com um sistema de penas irreversíveis, não havia uma necessidade, porque a pena poderia ser sempre reversível numa revisão criminal. Então se utilizava muito essa postura para dizer, olha, o protesto por novo júri se tornou um recurso não adaptado mais ao nosso sistema de penas. Esse então seria o dado fático. Agora, eu acho que a prática fática atual vem demonstrando que nós erramos. Porque, volto a dizer, me parece que tem havido um exagero na fixação da pena após o fim do protesto por novo júri. Ninguém pensou nessa consequência, E acabou realmente sendo dramática. Me parece que efetivamente nós erramos. Então vou aproveitar aqui, professor Adel, para já falar da segunda, Foi mencionada ainda há pouco também sobre isso, e eu acabei esquecendo de já colocar no momento oportuno. Mas, de certa forma, acho que vale, até porque eu percebi aqui dos nossos alunos muitas perguntas a respeito exatamente desse tema. Colocando para nós, então, a atividade de autoavaliação número 2, a mesma coisa, O aluno lê o material, vê a pergunta e reflete sobre ela. Diz o seguinte: quais os limites objetivos do princípio da soberania dos vereditos? Bom, vamos lá. A Constituição Federal, ela
trata do tribunal do júri, em regra específica, onde ela vai fixar a plenitude de defesa e também a soberania dos vereditos. Qual que é a ideia da soberania dos vereditos? É que o mérito da decisão do jurado seja inatacável. Por isso, inclusive, não cabe reforma sobre o mérito da decisão dos jurados. O máximo que se possa exercer é corte de cassação. Me parece que com o atual modelo de quisitação, há um reforço do campo da soberania dos vereditos, porque a Constituição efetivamente implementou, a legislação processual penal efetivamente implementou a soberania dos vereditos ao dizer que o jurado vota com livre convencimento pleno. E daí ele disse, realmente ele é soberano no seu veredito. Então, eu hoje ouso a dizer que não há limites para a soberania dos vereditos no que tange a decisão absolutória. O jurado pode absolver sempre, não há limites para a decisão absolutória. Com relação à decisão condenatória, há um limite, que é o princípio da presunção de inocência. Então tem que existir uma quebra ao princípio constitucional da presunção de inocência, qual deve existir um mínimo probatório no sentido da responsabilidade penal daquela pessoa. Legal. Agora, vou registrar aqui alguns elogios. Vários elogios vieram, vou registrar alguns. A Alexandra, que é jornalista lá em Criciúma, né, minha vizinha, que eu sou de Tubarão. A Edinara, que é lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O Gustavo, que é de Guarapari, também todos, então, fazendo elogios muito grandes aqui, bastante expressivos. Vocês são generosos. Não só esse, não, viu, professor? Esse que eu trouxe aqui para a gente fazer uma menção. Vou falar algumas questões bem práticas aqui, e eu vou puxar uma que veio lá de Balneário Camboriú. E ainda há pouco, na hora do intervalo, até falávamos de Balneário Camboriú, agora com outros professores. E aqui, então, o Jorge, de Balneário Camboriú, ele fala de uma questão específica lá de Santa Catarina, dizendo o seguinte, que lá as audiências são gravadas pelo sistema audiovisual. Durante a instrução no plenário, é permitido passar o vídeo do depoimento testemunhal prestado durante a fase instrutória preliminar ou é necessário que a testemunha preste novo depoimento perante os jurados? Interessante essa questão, né? Veja só, o que nós temos? Como é o nome do nosso colega mesmo? Jorge Alberto. O que nós temos? O fato da testemunha ter prestado depoimento na fase inicial, na primeira fase, não impede que ela deponha novamente perante os jurados. Inclusive, a ideia do sistema é que isso aconteça, para que a prova seja produzida perante os jurados, até porque eles podem reformular perguntas para a testemunha. Então, que isso aconteça perante os jurados. Há algumas situações que há uma impossibilidade de que isso aconteça. Daí, nesta impossibilidade de que isso aconteça, sim, se vai utilizar aquelas gravações realizadas na primeira fase. Agora, se não existir essa impossibilidade, recaímos na discussão da prova irrepetível. Então, eu tenho o depoimento, a professora Alice presenciou um crime, eu tenho o depoimento dela gravado na primeira fase. E não arrolei ela para a segunda fase. Eu posso requerer a exibição do depoimento dela? Me parece que não, porque era possível repetir a prova. É possível, até porque daí você não vai dizer, então eu não contabilizo naqueles 5, claro. E na verdade eu vou ter 6 testemunhas. Exatamente, perfeito. Então era possível repetir, então daí não terá como exibir aquele. Agora é uma situação que efetivamente aquela testemunha faleceu, alguma coisa, daí, claro, daí esse depoimento pode. Perdão, professor. Agora, claro, poderei exibir o depoimento da professora Alice mesmo assim, sim, mas daí desconta do meu tempo de fala. Aí é o risco da estratégia. Interessante, bem interessante. Aqui o Efson, que está lá em Porto Velho, ele pergunta o seguinte, é uma situação em que o promotor e a defesa pugnam pela desclassificação ou pela absolvição, mas os jurados, que ele diz aqui, dotados de conhecimento jurídico, ponderam pela condenação. Prevalece a soberania dos vereditos? Sim, se houver elementos probatórios que justifiquem a decisão do jurado, sim, prevalece a soberania dos vereditos. Agora, não vai prevalecer a soberania dos vereditos se não existir nenhum suporte probatório, porque é o que eu lhes falei. Me parece que com relação à decisão condenatória, ela tem que se contrapor ao princípio de estado de inocência. E aqui outra questão prática também, bem específica aqui do Estado de São Paulo, que a gente conhece, né? O Eduardo, aqui de São Paulo, então ele pergunta o seguinte, se é possível a prática de empréstimo de jurados quando faltarem jurados em uma sessão de julgamento? Não, Eduardo, eu sei que aconteceu aqui em São Paulo e o STJ anulou todos os júris, e fez bem em anular. Porque o que acontece? Você tem uma mácula essencial no tribunal do júri. Eu até conversava com naquele naquele trabalho que fizemos para a parte net do livro Na Atualidade, chegamos a conversar sobre esse tema, e o colega promotor dizia o seguinte, não, a gente não teve má fé na hora,
Mas hoje, olhando, eu mesmo vejo... Ele reconheceu, né? Eu mesmo vejo que foi um absurdo. Por quê? Porque as partes não tiveram direito a ter conhecimento prévio, no prazo que a lei estabelece, sobre quem seriam os jurados que participariam do julgamento para eventualmente poder exercer seu direito de recusa peremptória. Que o que acontecia, só para os colegas do resto do Brasil se situarem, é mais ou menos assim. Então nós temos, aqui são várias, mas imaginemos que nós temos 2 varas do Tribunal do Júri que funcionam em concomitante. Tem que ter um número mínimo de 15 jurados para instalar a sessão. Chegava lá, não tinha 15 jurados. Ia lá e emprestava da outra vara na hora. Dizia, ó, dá 2 jurados para cá para instalar a sessão. Pera, mas eu como parte não sabia que esses 2 iam integrar. Nem conheço, não sei quem é, não sei o que faz, não sei se recuso, se não recuso. Claro que impede o exercício não da defesa, mas tanto da acusação como da defesa plena. Impede o exercício. Por isso, o STJ corretamente anulou todos esses júris. Agora, puxando para o nosso tema garantismo, 2 perguntas aqui. Primeiro começamos com o André Luiz, que é de Jales, aqui do estado de São Paulo, e ele quer saber exatamente isso, professor, se essa nova lei que alterou todo o procedimento do júri, se adotou uma postura mais garantista. Afinal de contas, essa alteração toda veio numa linha mais garantista? Veio, André. Eu entendo que sim. Eu entendo que o grande problema é o seguinte, uma corrente hermenêutica que tenta interpretar a nova lei com base na lei antiga. Isso me preocupa. Já na edição dela, em primeiros comentários que surgiram por parte de alguns colegas, eu visualizei isso. Então, o que nós não podemos, André, é interpretar ela com base na lei antiga. Nós temos que romper, né? Romper. Fazer realmente mudar o pensamento. Interiorizar. Nós temos uma nova lei, em acordo com a Constituição Federal, que tenta resgatar bases iluministas, bases garantistas, que tenta criar um modelo acusatório e daí interpretar ela a partir disso. Aí sim, me parece que ela é mais garantista. Esqueci de falar durante a fala normal, o anteprojeto em alguns pontos avança. Por exemplo, o anteprojeto agora, ele quer criar o quesito único, que é inclusive que não tem, se quer o quesito de autoria e materialidade, vai direto para o quesito único. Absolve ou condena. Quesito único. Então, que seria mais um avanço. Agora, sobre todos os aspectos, observar a mudança nos tempos, o processo ficou mais contraditório no sentido dialética, essa pregação da produção da prova perante os jurados, a limitação da leitura que estimula a produção da prova perante os jurados, essa matéria de ampliar o conteúdo da soberania dos vereditos, essas limitações ao recurso da acusação, tudo isso efetivamente, sob um ponto de vista garantista, é um avanço. Agora, o problema está na hermenêutica ainda com base na legislação antiga. Tem teorias, claro que são minoritárias, mas que tentam até repristinar a lei antiga, dizendo que essa aqui é totalmente inconstitucional, porque a livre convencimento pleno, portanto, seria totalmente inconstitucional, e daí apregou a repristinação da antiga fascista. Então, é preciso tomar cuidado. E agora, ainda perguntando sobre a questão do garantismo, o Vanderlei, que é de Cáceres, Mato Grosso, ele pergunta o seguinte: em análise às diretrizes do garantismo penal, não é injusto o sistema do Tribunal do Júri, haja vista que a falibilidade, a possibilidade de influência e capacidade econômica para contratar um bom defensor podem, em verdade, acabar por prejudicar o acusado de pequeno poder aquisitivo e o autor do crime de grande repercussão social? Veja, Vanderlei, entendo a sua preocupação. Um abraço aí para todos os colegas de Cáceres. Entendo a tua preocupação, mas me parece que ela não é do júri. O problema não é do júri, o problema é do sistema processual como um todo. Por isso é muito importante, como o segundo Pacto Republicano estabeleceu, nós estruturarmos bem as defensorias públicas. Defensoria pública é matéria essencial de Estado. É inadmissível que um Estado democrático não tenha as defensorias públicas. Aliás, um grande abraço para os defensores públicos de Tocantins, que nos acompanham em massa. Legal, o professor estava falando que temos vários alunos defensores públicos de Tocantins, né? Um abraço bem forte aí no pessoal. E é inadmissível que um Estado democrático não tenha defensorias públicas estruturadas, no mínimo, em pé de igualdade com os ministérios públicos. Isso é inaceitável no Estado democrático. E a proporção, eu estive numa defesa agora, professor, de um defensor público lá em Mato Grosso, na Universidade Federal. A proporção é impressionante, a quantidade muito menor de defensores públicos quando comparado aos realmente, promotores. é nesses momentos que a gente diz que a nossa democracia ainda é incipiente. Porque isso realmente é inaceitável. Agora, não me parece que esse seja o problema do júri, esse é um problema do processo penal como um todo. Esse é um processo que é importante que se denuncie, Vanderlei, e que a gente apresente efetivamente pelo menos uma tentativa de caminho de solução que me parece passa pelas estruturações das defensorias públicas. A gente não pode gerar o preconceito ao contrário. Eu tenho medo às vezes do preconceito ao contrário. Porque assim, então vamos sacanear também o acusado que é rico, mas ele também pode ser inocente.
Então, nós temos que tomar cuidado para não gerar o preconceito contrário. O que a gente tem que é estruturar as possibilidades de defesa para aquela pessoa que não tem condições de arcar com a contratação de um advogado que também não comete nenhum pecado em cobrar pelo seu trabalho. Então, nós temos que ter a condição de estruturar a defesa daquele contingente de pessoas de baixa renda na nossa sociedade. E pegando o gancho agora, professor, nessa questão que o Vanderlei também aborda, que é crimes de grande repercussão social. Então, dentro dessa questão dos crimes de grande repercussão social, a gente observou aqui também um desconforto dos nossos alunos, várias perguntas em relação a essa questão da mídia, que foi muito bem colocada pelo professor Adel também no início da sua fala. Por exemplo, aqui, né, o Clóvis faz essa observação, que é também lá de Aracaju. Ele pergunta assim: como o juiz-presidente do Tribunal do Júri deve preservar / conciliar a imparcialidade dos jurados nos julgamentos que envolvem casos de grande repercussão junto à mídia, porque não tem nem desaforamento, porque não adianta tirar da cidade para outra, porque a repercussão é nacional, está em todas as televisões, né? E ele coloca aqui exemplo do caso Eloá, Isabela, Nardoni, irmãos Cravinhos e etc. Vamos lá. O que acontece, Clóvis? Vamos utilizar aqui sua pergunta, nos permita, para todo esse conjunto aqui. A mídia é muito importante numa sociedade democrática, então a gente tem que... A tua crítica é absolutamente procedente, agora a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, nesse nosso afã de fazer as coisas certas, a gente pode combater a mídia, que é absolutamente positiva dentro do Estado democrático, é um dos elementos essenciais da liberdade de uma sociedade, que a mídia seja plena, seja livre. Claro que me parece, aqui é um posicionamento pessoal, que nós poderíamos ter alguns limites éticos mais precisos no caso da mídia brasileira, sem que isso representasse censura, mas alguns limites éticos, como é o caso existente hoje na Europa inteira, que não pode haver a exibição do rosto de um acusado antes da sua condenação transitar em julgado. Poderiam existir alguns limites éticos que nós não temos ainda no nosso caso, mas como eu disse, a democracia também é um fruto da história de cada povo. Nós vivemos uma história em que qualquer limitação da mídia parece namorar com a censura. Então, claro, é preciso que haja um amadurecimento do processo democrático para que isso se faça. Agora, a mídia influencia no juiz-presidente, influencia no juiz de direito, influencia no júri. Mas no júri, se o juiz-presidente quiser, ele minora essa influência. E ele minora essa influência mesmo. Primeiro, não fazendo espetáculos como a gente costuma ver. Teve um que eu achei horrível. Não conheço o juiz, mas vi pela televisão e me senti envergonhado, vergonha alheia pelo que estava acontecendo. Que foi um caso desses de grande repercussão, em que na frente do fórum, enquanto os jurados, a imprensa anunciando, os jurados entraram na sala secreta para julgar, para votar, os jurados, um grande contingente populacional gritando fora: assassinos, condena! Me parece que isso é causa de nulidade por si só do julgamento, por pior que seja o caso, porque fica manifesto que não há qualquer presença de imparcialidade. Então, o juiz-presidente, se ele o quiser, advogado sendo agredido, entrando no plenário do júri por populares, quer dizer, o juiz, se ele o quiser, ele pode sim preservar a imparcialidade. Então é um caso de grande repercussão mediática, então pronto. Os jurados, a lei já nos dá todas essas possibilidades. Os jurados não vão ler jornal, não vão, desde que o momento que foram sorteados, não vão ler jornal, não vão ter acesso à mídia, não vão ter acesso à internet. A população está fazendo barulho aqui? Não. Então nós vamos fechar uma área maior para que o som desta população, para que essa população possa externar a sua manifestação de pensamento, sua liberdade, sem que isso venha a ser um elemento de influenciabilidade sobre os jurados. Então, há elementos que o juiz-presidente pode utilizar, se não para desaparecer por completo, mas pelo menos para minorar durante a realização do julgamento. A própria limitação da presença no plenário, embora é uma medida extremada, mas é possível, a limitação da presença no plenário apenas as partes envolvidas na causa, como uma medida extrema, porque eventualmente vão lá as pessoas para, de alguma forma, pressionar o jurado, selecionam pessoas específicas. Então, há muitos mecanismos que o juiz pode utilizar para minorar esse impacto, e deve fazê-lo. Muito bem, com isso a gente também, só registrando, no mesmo sentido era a pergunta do Fabrício Francisco, lá de Rio Branco, e ele pede aqui para mandar um abraço para o pessoal de Porto Velho, né, diz que está com saudade lá da terrinha, e especialmente para o João Gustavo e para o Raidson. Então está aqui, registrado aqui, esse abraço do nosso aluno. Professora Adel, então para a gente finalizar, estamos aqui nos nossos momentos finais, eu
separei aqui também uma discussão que eu acho muito interessante, e 2 alunos se manifestaram aqui em relação a essa discussão. É o Frederico, que é de Diamantina, Minas Gerais, e o Fernando de São Mateus, Espírito Santo. E a questão aqui é exatamente o seguinte. Bom, então, entendendo que o Tribunal do Júri, vou até permitir, desculpe os alunos, talvez florear um pouquinho aqui a pergunta, mas para abranger uma questão que eu acho interessante. Considerando que o Tribunal do Júri é válido, considerando que é um exercício democrático, que isso representa um exercício democrático, devemos ampliar para outras questões ou devemos manter só nos casos dolosos contra a vida? A competência constitucional, ela é uma competência mínima. Tá? Deixa eu dar um abraço aqui para o Frederico e para o Fernando. O Frederico Pimenta, lá de Diamantina, e o Fernando Colombi, de São Mateus. Tá? Um abraço para os colegas aí. A competência constitucional é uma competência mínima. Então, a Constituição Federal estabeleceu um mínimo, que são os crimes dolosos contra a vida. A legislação infraconstitucional pode ampliar esta competência. E, sob a minha ótica, já deveria tê-lo feito para crimes de corrupção, crimes de dano ao erário. Me parece que aqui já deveria ter havido, diante da própria estrutura democrática, do que representa, sob o ponto de vista hoje, já do assentamento da sociedade brasileira, na minha perspectiva, já deveria ter sido para os crimes de grave dano ao erário, nos crimes de corrupção, estendida a competência do Tribunal do Júri. Me parece que se nós partirmos para uma medida extrema, de fazer como países que já têm um assentamento do Tribunal do Júri mais profundo, de imediato, numa canetada, todos os crimes sejam julgados pelo Tribunal do Júri, seria ousadia demais, seria extremado demais, é preciso que experimente transições. Então me parece que este caminho da corrupção, dos crimes contra o erário, me parece que seria um passo interessante para já experimentar um outro tipo de delito sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Muita gente fala dos crimes com emprego de violência à pessoa, ou dos crimes que têm o resultado morte ainda com característica préter intencional ou préter dolosa. Também, mas a mim parece que seria muito mais interessante o experimento de tentar um crime de natureza diferente, como são esses crimes de lesão ao erário, para efetivamente verificar e estabelecer que nós em direito não temos tubo de ensaio para testar, é na prática, para verificar o amadurecimento da sociedade para enfrentar esse tipo de situação. Muito bem. Então, nossos minutinhos que restam, eu deixei aqui para uma discussão mais teórica, porque tivemos 4 perguntas no sentido, que é aquela história do recebimento da denúncia, né? E aqui é uma pergunta, por exemplo, para entender direitinho o posicionamento do professor Geraldo Prado. E querendo saber exatamente, começando pelo posicionamento do professor Geraldo Prado, e o pessoal está pedindo para reforçar um pouquinho essa questão, que é uma questão importante e que efetivamente precisaria de um novo reforço. O que acontece? Só citando aqui, desculpa professor, o Fernando de Manaus, o Antônio, que é de Belém, o Demilson, que é de São Paulo, aqui Matriz, e o Fabrício, que é de Guarapari, Espírito Santo. Muito obrigado a todos os colegas pela pergunta. O que acontece? Realmente é preciso você entender que houve uma disfunção no sistema. Nós não podemos aqui, no nível acadêmico, acobertar. O legislador acabou criando uma disfunção, porque havia uma redação original do anteprojeto que era absolutamente compatível com aquilo que já se fazia sistematicamente aqui no Brasil, que era o quê? Era oferecida a denúncia, o juiz não rejeitando liminarmente, abre prazo para a defesa, para a resposta do acusado, vindo essa resposta, recebe ou não a denúncia. Preocupado com a prescrição, o nosso legislador estabeleceu o recebimento da denúncia já no primeiro momento e, não obstante ter estabelecido o recebimento da denúncia, fixou a resposta à acusação com a possibilidade de, nessa resposta à acusação, serem todas as matérias possíveis arguídas, preliminares, o que quer que seja, e depois dela, oitiva do Ministério Público. Então ficou uma situação assim descabida, em que a resposta à acusação aconteceu após o recebimento da denúncia, o que levou alguns autores do Geraldo Prado a dizer, não, é inconstitucional. Por quê? Porque é uma resposta à acusação que fere no júri estamos falando ainda demais de plenitude de defesa, fere a plenitude de defesa, porque a defesa é compelida a antecipar os seus resultados, as suas teses, sem resultado prático, sem qualquer possibilidade de eficácia prática nessa antecipação de tese. Me parece que a arguição de inconstitucionalidade, embora todo o respeito que tenho pelo Geral, que é um jurista maravilhoso, mas me parece que ela
acaba por produzir uma anomia desnecessária, se nós podemos salvar essa regra a partir de uma interpretação conforme a Constituição. E essa interpretação conforme a Constituição me parece que é a aproximação do modelo de recebimento da denúncia do que já se experimenta desde sempre no processo civil com relação à inicial no processo civil. Esse recebimento da denúncia será um ato complexo em 2 etapas. Então o juiz recebe a inicial, recebe a denúncia para o fim de estabelecer a relação processual. Para o fim de estabelecer que nós temos processo e que, portanto, nós temos relação processual. Nós estabelecermos a relação processual. E daí, estabelecida a relação processual, a resposta à acusação, e isso deve retornar ao juiz para apreciar aquela resposta à acusação e, inclusive, possibilitando a rejeição da denúncia que ele havia provisoriamente recebido. Então, ele rejeitando. Ah, mas isso é esquisito? Não, no processo civil é comum. Você tem a petição inicial, contestação, pode arguir a inépcia da inicial na contestação, e daí no salteador o juiz vem e considera inépcia a inicial. Seria a mesma coisa. Então você tem o recebimento provisório da denúncia, estabelece a relação processual, a resposta à acusação, e a partir dessa resposta à acusação, o juiz recebe em definitivo a acusação, ou ele não recebe em definitivo e rejeita a denúncia. Me parece que essa é a única interpretação que consegue salvar o dispositivo e fazer com que ele seja um dispositivo aplicável e um dispositivo que atenda o sentido constitucional do modelo acusatório que nós temos. Eu termino aqui também agradecendo ao Gustavo, que é de Toledo, aqui ele fez um elogio a palestras que eu tenho proferido aí pelo Brasil, muito obrigada. E para finalizar tudo, dizer que chegaram muitos parabéns e manifestações muito positivas aqui da aula do professor Adel, gente dizendo, não, essa aula tinha que ir de novo, tem que ver de novo essa aula, tem que colocar no ambiente virtual e tal. E claro, o professor Adel, a gente sente quando ele fala desse tema, e os alunos falaram isso, professor Adel, o quanto que o professor Adel gosta desse tema, porque até o jeito de falar, né, o jeito que ele gesticula, o jeito como brilha o olho, assim, é um tema realmente que apaixona, né, e a gente vê pelo número de perguntas que chegaram, é um tema que apaixona quem estuda, é um tema que apaixona quem exerce atividade no tribunal do júri, e é um tema que apaixona toda a sociedade, porque só tem um júri qualquer e está todo mundo querendo saber como é que funciona, como é que é e tal. Isso é interessante porque mostra um outro lado importante, que de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, a gente acaba mostrando um pouco para a sociedade como é que funciona a justiça. Porque a sociedade não tem a menor ideia. Muita gente se orgulha de nunca ter entrado numa delegacia e num fórum, e as pessoas dizem, batendo no peito, nem como testemunha, como se fosse orgulho, como se fosse um problema ser testemunha, ao contrário, auxiliar da justiça, né? Então, isso é um momento que, pelo menos nesse aspecto, a gente pode mostrar como sendo muito positivo, um momento que a sociedade participa, a sociedade compreende como é que funciona, todas as televisões dizem, não, depois o juiz faz isso, depois o promotor faz aquilo e tal, né? Tem todo um beabá, e de certa forma é interessante para a população conhecer, né? Dentre todas as outras coisas que a gente podia falar bem do Tribunal do Júri. Os minutinhos finais, então, para o professor. Eu quero agradecer imensamente a todos os colegas dos diferentes locais que nos acompanharam, agradecer muito aos colegas aqui que nos acompanharam aqui em São Paulo. Espero, sinceramente, que de alguma forma essa nossa conversa tenha esclarecido, e mais que esclarecer, tenha gerado talvez a dúvida em você, que você vá buscar, vá estudar, vá se interessar por esse tema, que é um tema interessante. Agradecer imensamente de novo à professora Alice pelo convite para mais um ano estar aqui na pós ministrando o tema do Tribunal do Júri. Eu sempre venho aqui para pós de Ciências Penais muito feliz, porque realmente a considero, é a pós que eu indico para as pessoas que sempre me perguntam, considero como uma pós de excelência, efetivamente. Pedir desculpa se de alguma forma não atendi às expectativas. Não é o que os alunos manifestaram aqui, professor. Com certeza que não. E desejo qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. Tá bom? Um grande abraço a todos. Muito bem.